Estou estudando o livro de Juízes a partir do capítulo 6, lendo, o estudo de Juízes praticamente, estudando, a partir da página 442, Juízes 6, versículo, continuidade do versículo que é do 11 ao 24. Letra A, o Senhor está com você. E versículo 12 e 16. E letra B, você é um homem de força, versículo 12 e 14. Gideão faz uma objeção histórica, a primeira, versículo 13, seguida de um pedido de validação. Versículo 17. Enquanto em relação à segunda ele expressa reservas pessoais, versículo 15. A objeção histórica é ignorada, pois acaba de ser tratada na narrativa. Versículos 7 ao 10, enquanto a segunda objeção é descartada com mais uma afirmação. Eu estarei com você. Versículo 16. A presença de Deus é o ponto teológico principal, afirmado pelo profeta, versículo 8. Para explicar a opressão e agora pelo anjo para iniciar a libertação. É preciso repetir que o padrão reflete Êxodo. Confira Êxodo 2, 24 a 25. O sinal que confirma a presença de Deus é tanto a disposição do anjo em ficar e aceitar comida, possivelmente uma oferta, quanto a sua demonstração da prerrogativa divina de queimar o presente. Versículo 21. O objetivo desse sinal, em contraste com o pedido posterior de condução 6,36, é confirmar na mente de Gideão quem é aquele com quem ele está falando. Versículo 17. Versículo 11. O anjo do Senhor. Uma descrição comum da teofania, permutável com o anjo, permutável com o Senhor, grande árvore. Algumas versões trazem carvalho, NTLH, ou terebinto, BJ, principalmente uma árvore sagrada, porém mais provavelmente não considerada assim aqui, pois Gideão estava malhando trigo em secreto nas proximidades desta árvore. Ofra Aharone, na Lob, página 241. Propõe a atual Afula, no vale de Jezreel, Abiesrita, um clã de Manassés, num tanque de prensar uvas. Ainda pode ser visto hoje uma simples tina embutida numa pedra grande com uma bacia de receptação. Possivelmente a localização pública da maioria das eiras de malhar o trigo fazia do tanque de prensar uvas um lugar melhor para escondê-lo dos midianitas, para guardá-lo rapidamente da nebe é possível. Versículo 12. Poderoso guerreiro, você é corajoso? NTLH não transmite o sentido do hebraico gibor ailo. Temos aí a indicação de valor, mas também provavelmente a da posição na comunidade. Confira o versículo 27. Versículo 15. Meu clã é o menos importante. Eu sou o menor da minha família. Mesmo assim, Gideão denuncia a sua origem aristocrática ao chamar 10 dos servos do seu pai. O verdadeiro herói, mesmo que adequadamente modesto, não é chamado das classes mais baixas. Versículo 18. Hebraico minhá. Embora o presente tenha se tornado uma oferta, Gênesis 4:3 e Levítico 7:37. A palavra pode significar também tributo, ver comentário de 3,15 ou simplesmente presente.
Os elementos, versículo 19, não são claramente sacrificiais, embora o total, uma arroba original efa de farinha, era equivalente a aproximadamente 20 quilos. Seria um exagero para essa ocasião. Versículo 21. Fogo subiu da rocha por meio do toque do anjo. O presente se torna um sacrifício. Versículo 22. Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Os israelitas criam que isso seria seguido pela morte. Confira o versículo 23, também 13 e 22. E a palavra de Deus a Moisés, Êxodo 33, 20. A resposta no versículo 23. Paz seja com você, certifica Gideão, do contrário. A argumentação da mulher de Manoá, 13:23, poderia ser igualmente aplicada aqui. A palavra do anjo é então celebrada em um altar denominado O Senhor é Paz. No hebraico, Yahvé Shalom. Versículo 24. Até hoje, evidentemente, algum tempo depois, provavelmente, se tornou um centro de peregrinos. Baal é desmascarado, 6 do 25 ao 32. Desmascarar Baal era necessário por duas razões. Letra A. Teria de ocorrer a purificação de Israel antes de qualquer investida contra os midianitas. E B. O próprio Gideão não é ainda um líder testado, cuja convocação às armas seria respeitada. A sua ousadia em purificar pelo menos uma aldeia da adoração a Baal estabeleceu a ordem das prioridades, como também elevou Gideão à proeminência. No entanto, aqui, a habilidade posterior de liderança de Gideão ainda não está em evidência. O pai de Gideão divide o lugar no palco pelo seu apoio concreto e bem fundamentado ao seu filho. Versículo 25 separa o segundo novilho, aquele de 7 anos de idade. O texto também, que é difícil, parece apontar para 2 novilhos, contra o contexto que claramente trata de somente um, e curte o poste sagrado. Poste sagrado é melhor do que bosque. A RC em poste. Esse poste sagrado era um objeto de culto, provavelmente uma representação de Azerá, a consorte de Baal. Deuteronômios 16:21 e Juízes 2, do 11 ao 13. Versículo 26, no topo desta elevação, alguma formação rochosa natural parece provável. Versículo 28 a 32. A importância dos ídolos para se ajudarem a si mesmos é um tema predileto do Antigo Testamento. O texto hebraico do versículo 31 destaca de forma irônica os pronomes. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. O nome Jerubbaal completa o escárnio. Que Baal dispute com ele, como mostra o contexto. É um desafio a esse deus pagão. Invasão e reação, 6 do 33 ao 35. Tanto a reforma religiosa quanto a fama de Gideão como líder deve ter se espalhado ao menos por sua tribo e ainda por Azer, Zebulon e Naftali, versículo 35. Issacar não é mencionado mais uma vez, mas confira comentário de 4:6. A motivação imediata da convocação de Gideão às armas é claramente a capacitação carismática concedida pelo Espírito de Deus. Versículo 33, Vale de Jezreel. Jezreel, o original hebraico do grego Esdrelon, aqui é especificamente a parte oriental da planície ao norte do Monte Gilboa. Juízes 7:1 delimita essa ação com mais detalhes.
Versículo 34, apoderou-se, literalmente vestiu-se, com 1 Crônicas 12:18 e 2 Crônicas 24:20. O sentido é de completa posse ou identificação. Em 3:10, usa-se outro verbo. Os dois pedaços de lã de Gideão, 6:36 a 40, o pedaço de lã é necessário como um oráculo antes da guerra. 1 Reis 22, do 6 ao 28. Confira versículo 17 e comentário em que a questão é a identidade do mensageiro. O segundo sinal, um pedaço de lã seco no solo molhado, era o milagre mais óbvio. Esses pedaços de lã podem representar a falta de confiança, possibilidade reconhecida por Gideão. Versículo 39. O recebimento dos sinais confirmou que era a hora de atacar. O preparo final das tropas, 7 do 1 a 8. O versículo 1 localiza os dois exércitos, com um de Gideão situado de forma muito conveniente ao lado de uma fonte necessária para a narrativa subsequente. O número é rapidamente reduzido de 32.000 para 300. Confira Deuteronômios 20.8, em que o moral das tropas é reconhecido como uma influente negativa sobre um exército. O segundo teste, apesar de uma série de sugestões homiléticas em contrário, parece ter sido um meio arbitrário de se chegar ao número necessário. Versículo 1, fonte de Arode, tradicionalmente Ain Jalud, na borda ocidental da cadeia do Gilboa, com vista para o norte do vale. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. O vale se torna mais estreito nesse ponto em virtude da presença de Givat Amoré, ou a colina do professor. De forma geral, está situada na direção leste-oeste, criando uma barreira do vale ao norte em direção ao Tabor, as colinas de Nazaré e o sistema de Uades que correm para o mar da Galileia. Na encosta sul ou no vale abaixo estavam espalhadas as hordas midianitas. Gideão, como Baraque antes dele, confira 4:14, começou com a vantagem da localização mais alta. Versículo 3, poderá ir embora do Monte Gileade, literalmente partir do Monte Gileade. A RSV muda Gileade para Gideão como sujeito e o verbo SPR para SRP, partir, se torna testar para harmonizar com o versículo 4. A NTLH transforma o Monte Gileade em Monte Gilboa, mas não há apoio textual para isso. A BJ faz um ajuste interessante ao traduzir. Quem estiver tremendo de medo, que volte e observe do Monte Gilboa. A NEB se satisfaz em transformar o problemático Monte Gileade em Monte Galud, concordando com o nome árabe da fonte abaixo. Versículo 5, os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro. Versículo 6, dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca. A NEB faz a última oração aplicar-se àqueles que estavam de joelhos, visto que lamber parece não se harmonizar com pegar a água com a mão. Também a analogia de uma mão com a língua do cachorro como concha é mais adequada. Versículo 8. Estes ficaram com as provisões, literalmente, e tomaram as provisões do povo, significando que os 300 tomaram o que os 9.700 haviam trazido, incluindo uma boa quantia de jarros e tochas, e as trombetas as dos 9.700. O pequeno bando de Gideão necessitava de uma provisão excepcionalmente grande de bens não militares. Isso foi suprido, evidentemente, pelo
contingente maior. Os 9.700 voltaram para suas tendas, um local de onde poderiam ser rapidamente chamados novamente. Versículo 23. Os sonhos, 7 do 9 ao 14. Os sonhos, com frequência, eram meios de revelação divina. Esse sonho que veio a um soldado do exército midianita foi especialmente convincente. Versículo 11. Os postos avançados do acampamento, literalmente, as bordas da linha de batalha. Provavelmente as sentinelas, embora até bem perto do acampamento inimigo. NTLH não seja impossível, versículo 13. Um pão de cevada vinham rolando na medida das versões em português. Como aqui na NVI é omitida uma palavra na tradução que descreve o pão como redondo ou o que está ganhando aceitação ultimamente, velho ou seco, mas confira a RC, pão de cevada torrado. Era capaz de rolar e bater com certa força. Versículo 14 não pode ser outra coisa a não ser a espada de Gideão. O pão de cevada e a tenda são, assim, identificados no simbolismo. Deus entregou. Todos os povos antigos criam que forças divinas controlavam as batalhas. Aqui o termo para Deus é geral. A batalha 7 do 15 ao 23. A mensagem do sonho é seguida de 2 atos. Letra A. Gideão se curvou, literalmente caiu em adoração, a única reação adequada para a iminente e grande obra de Deus. E letra B. Ele novamente fez soar o chamado à batalha. Aparentemente o seu plano de batalha foi cuidadosamente elaborado, mas se isso se deveu à iluminação espiritual, não podemos afirmar. O ataque exigia coordenação detalhada e o elemento da surpresa total para o qual era ideal a sua tropa de 300 homens. A batalha é claramente uma guerra de Javé, como se mostra no grito da guerra dos soldados. Versículo 20. Confira o livro das guerras do Senhor, números 21, 14, que talvez continha relatos dessas batalhas. Declarar que uma guerra era de Javé ligava ainda mais a rebelião israelita e o seu sucesso à sua confirmação de lealdade pactual ao Senhor. Exige-se de cada soldado que mantenha a sua posição. Versículo 21. É o Senhor quem cria as condições para a vitória. Versículo 22. Um padrão muitas vezes repetido nos escritos sagrados. Juízes 4 e 5, Êxodos 15 e Apocalipse 19. Versículo 16, 3 companhias. Confira 9:43 e 2 Samuel 18:2. Com tochas dentro, provavelmente tições fumegantes, dos quais iriam irromper chamas quando brandimos no ar. Versículo 19, pouco depois da meia-noite. No início da vigília da meia-noite, nota de rodapé da NVI, uma divisão em 3 vigílias cobria as horas de escuridão. Assim, poderia significar também em torno das 10 horas da noite. Versículo 22, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Um exército formado de vários homens de tribos de beduíno dificilmente poderia distinguir entre amigos e inimigos. Nessas circunstâncias, Bet cita: Tabate, a rota de fuga exata depende de identificação de locais que permanecem incertos. Talvez tenha havido 2 grupos, para Bet-Sita na direção de Zererá e para Abel-Meolá na direção de Tabate. Todo o exército estava indo para o lugar de passagem do Jordão. O papel dos Efraimitas, 7:24 e 8:3. A maior tribo da região montanhosa central não foi chamada, mas agora a fuga desordenada dos midianitas vai em sua direção. Depois de bloquearem o lugar de passagem e matarem os 2 príncipes, eles confrontam Gideão em algum lugar da Transjordânia. A sua raiva por não terem sido chamados é suavizada pelo recurso à diplomacia e a narrativa continua. Versículo 24.
as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara, desconhecidas, possivelmente uma corrupção de os lugares de passagem do Jordão, que não são mencionados em outro lugar. Versículo 25, Oreb, Zeeb, confira Isaías 10, 26, Salmos 83, 11, 12. Gideão persegue Zeba e Zalmuna, 8, 4 ao 21. Gideão e o seu bando de 300 homens agora se propõem a dar continuidade à vitória, destruindo os líderes. Está claro que nada menos do que a captura desses dois chefes dos grupos nômades iria convencer as tribos distantes acerca da realidade da nova ordem proposta, aparentemente surpreendendo os midianitas uma segunda vez já dentro do seu território. O exército estava descuidado. Versículo 11, literalmente seguro na ARC. Gideão e os seus homens prenderam os líderes. Ao voltar pelo caminho pelo qual viera, Gideão parou para executar a sua vingança contra as cidades dos israelitas que se haviam negado a dar provisões aos seus homens cansados. Finalmente, nos versículos 18 e 21, descobrimos pela primeira vez que Zeba e Zalmuna eram responsáveis pela morte dos irmãos de Gideão em alguma escaramuça anterior, e o ato final do drama é mais parecido com a antiga vingança de sangue do que com o procedimento numa guerra. Se levarmos em consideração a incapacidade de sociedades antigas para exercer encarceramento de longa duração e reconhecermos a inevitabilidade de aborrecimentos externos e disputas civis internas, enquanto Zeba e Zalmuna estivessem vivos, podemos mais facilmente justificar a execução deles. Gideão, na sua justificativa pessoal definitiva, versículo 19, talvez tenha se afastado muito da regra áurea, mas havia razões mais fortes para a morte imediata deles. O tratamento para a morte imediata, o tratamento dado a Sucote e a Peniel, da mesma forma, precisa ser compreendido à luz do seu contexto antigo. Os líderes dessas cidades não somente haviam demonstrado ceticismo acerca da validade da reforma já vista, empreendida por Gideão, mas fizeram de tudo para forçar o seu colapso definitivo, sendo isso uma clara violação do seu juramento de lealdade a Israel. Versículo 5, Sucote.